escolhemos o que experimentar em nossas ações e em nossas vidas. Primeiro, para isso, deveríamos sentir em nossos corações como se isto já estivesse acontecendo. Deepak Chopra, o médico hindu, que trabalha com a saúde quântica também, inclusive, ele fala muito isso, né? A gente entrar no campo quântico e primeiro saber o que vai sentir no coração como se já estivesse acontecendo. Isso é um instrumento absolutamente poderoso de geração não só de felicidade, mas de realização de impulsos e desejos, etc. Esse é outro dado, que as emoções mudam o DNA, e isso muda o tempo todo, é uma experiência que estão sendo feita na questão quântica, que é uma coisa absolutamente importante. O que prova que a ciência, a cada hora, fala uma coisa. Até recentemente o DNA não se mudava, até recentemente os neurônios não se reproduziam, até recentemente o café fazia mal, até recentemente o tomate não era bom, enfim, até recentemente o Big Bang, que era todas as expressões da cosmogênese, já se discute teoria de corda, ou seja, a cada momento a ciência se contradiz. Isso já é velho, mas foi uma verdade até ontem. Né? Todo mundo seguiu aquilo como se fosse uma verdade absoluta e agora já não mais o é. E é assim que funciona. Então, o DNA pode ser mudado sim, inclusive com as nossas emoções, por intermédio das nossas crenças. As nossas crenças são capazes de alterar, né, o nosso destino, nossa vida, nossa probabilidade em relação a uma série de coisas. Os sentimentos do coração como polo gerador de ondas magnéticas percebidas em quilômetros. Isso é uma experiência que também estão sendo feitas também nos Estados Unidos por pesquisadores norte-americanos que demonstram sim que a vibração que o coração é capaz de ter é capaz de ser sim, geradas em ondas magnéticas a até quilômetros de distância. Então, na última linha, tá muito bom assim, viu? Parece que tá no meu computador, né? Meu computador parece que tá com... Legal, gostei. Sentir com consciência, posse e domínio mental. Aqui tem outra polaridade, né? O que eu penso com o meu coração e o que eu penso com a minha mente, né? Normalmente o que é gostoso para o meu coração não é muito favorável ao meu desenvolvimento mental. Essa é uma outra grande polaridade que deve ser levada em conta na questão do quântico e do relativo. Vamos à álgebra linear, que é o próximo slide, o espaço vetorial. Segundo a quântica, esse espaço linear, ou espaço vetorial, é uma coleção de objetos abstratos, que são os vetores, que possuem algumas propriedades que podem ser adicionados uns aos outros e multiplicados por um número escalar. Bom, como é que a gente vai fazer toda a associação desta filosofia, desses dados da física quântica com a acupuntura? No próximo slide tem uma imagem com um pensamento que eu mostro exatamente o que eu acho. Segundo eu penso, pela explicação de Planck em relação ao espaço vetorial, cada vetor, né, que é esse espaço linear, uma coleção de objetos que tem algumas propriedades que podem ser adicionados a outros e multiplicados por uma escala, isso para mim é um desenho do meridiano, né? Quer dizer, o ponto do meridiano é um ponto energético capaz de mexer uma linha que tem outros pontos, que tem outras ramificações e que acaba chegando nos órgãos ou nas vísceras internas. Ou seja, coleção de objetos abstratos, que são vetores, para mim são pontos de acupuntura, que têm as suas propriedades, obviamente, que podem ser adicionados uns aos outros, eles podem estar ligados ao meridiano ou estar bloqueados, e aí a doença é a patologia, e multiplicados por um número escalar. Óbvio, nós temos mais de 360 pontos de acupuntura no corpo.
Então, no próximo slide, exatamente, é esse mesmo. Eu penso que cada vetor é um ponto de acupuntura, é um chakra, para falar da linguagem hindu, que associa-se a outros vetores que aceleram ou desaceleram as funções do ponto de vista energético e fisiológico, que é a minha visão da acupuntura, que é um método de auxílio para a própria iniciação. E aí eu fiz uma ilustração até com Cristo. Cristo participava de uma ordem secreta chamada Essênios, entre outros, mas ele era da ordem dos Essênios, que faziam um culto ao Sol. Foram só os hindus que fizeram lá a saudação ao Sol, que é anterior até Cristo, mas Cristo e os Essênios faziam saudação ao Sol como prova esta ilustração. Então é no campo quântico, sim, que existe essa morada de Cristo e dos Essênios, pregado pelas escolas iniciáticas tanto da Índia, da China e do Tibete, onde o plano das causas que geram os efeitos, segundo eu entendo, é quântico. O que gera os efeitos, o plano das causas, o plano espiritual que os hindus falam, que os tibetanos falam, que os hindus falam, significa o campo quântico. E aqui, o mundo da materialidade, o mundo da realização, o mundo da matéria, para mim, é relativo. Os chineses falam que existe um pensamento de barriga. Vejam só, pensamento de barriga, sim, inclusive para fazer o vazio interno, né, para você alcançar um método de meditação, os chineses falam que você tinha que colocar a mão 3 dedos abaixo do umbigo, e ali tem um centro, e esvaziar a mente. Pois bem, o que diz a ciência sobre isso? Que o cérebro produz cerca de 1 milhão de neurônios ligado à serotonina. E o intestino delgado produz, dentro do seu intestino delgado, 100 milhões de neurônios. Ou seja, existe o que a gente chama, na medicina chinesa, de pensamento visceral. Pensamento visceral. Faz todo o sentido do mundo, porque o EFT, Emotional Freedom Technique, que é uma técnica de remoção de traumas, que trabalha com pontos de acupuntura, começam com um comando neurolinguístico, trabalhando no ID3, neste ponto do intestino delgado. Você começa a dar um comando batendo nesse ponto, modificando com a neurolinguística um padrão emocional, um padrão físico, um padrão de saúde e de realização. Está exatamente no próximo slide. Próximo slide, por favor. Pode colocar ele num plano maior, que é exatamente a explicação do plexo solar, do pensamento de barriga, dos 100 milhões de neurônios que são produzidos pelo intestino delgado. No próximo slide falo sobre coração e cérebro, como eu disse há pouco, né? As emanações magnéticas do coração podem ser vividas a quilômetros de distância. Imaginem as ondas cerebrais, né? Então a lei da atração, do ponto de vista sentimental, emocional e racional, funciona muito bem em relação aos relacionamentos com as pessoas que a gente tem afinidades emocionais e mentais. Uma pessoa que está depressiva provavelmente vai atrair mais pessoas depressivas ou pessoas tristes. As pessoas que são mais alegres, que fazem um movimento alegre, acabam se relacionando com pessoas que também têm a mesma alegria. Os ensinamentos antigos falam disso como espelhamento. Ou seja, o mundo hoje dirá como será a realidade física de amanhã. E nesse sentido, o coração pode mudar tanto o campo elétrico e magnético do átomo, e nós mudamos literalmente o átomo, mudamos nossa mente e nossa emoção. O Adriano Santos, o pessoal está acordado aqui, ó. A Fernanda está dando risada aqui, a Fernanda Beppler. Estou atenta, ótimo, espero que esteja entendendo também. E o Adriano Santos fala, como esvaziar a mente das preocupações e decepções. Esse é o grande problema, né, Adriano? Porque a meditação, na verdade,
esse Wu Tai, né, dos chineses, é não pensar, é a coisa mais difícil do mundo, porque não pensar já é um pensamento, né? Então é você parar de pensar por momentos, parar de sentir, né, para que uma outra coisa surja. É não ser dominado nem pelo pensamento nem pelas emoções. Esse é um exercício. É fácil? Não, não é fácil. Na última linha desse slide eu falo que a mente e a emoção como uma polaridade yin e yang. Outras associações quânticas. Na Idade Média, por exemplo, tinha-se a visão do todo para se chegar às partes. A ciência era baseada no todo, né, no próprio universo, depois chegava no homem, ou analisava todo o homem para chegar na célula, enfim. Você tinha primeiro uma visão do todo para chegar nas partes. Aí na Renascença, Descartes e Newton, aí começaram a estudar as partes para se chegar ao todo. Houve uma inversão da ótica, da abordagem do conhecimento, inclusive da ciência. O que acontece hoje com a quântica? Por mais moderna que ela seja, ela está se baseando no velho paradigma, no velho mundo, aonde que é mais importante conhecer o todo para aí depois trabalhar as partes. Ou seja, o novo paradigma é uma retomada dessa visão do todo, que é composto de partes, mas não são partes autônomas. O todo está em cada uma das partes, em cada uma das partes também está no todo. Essa visão holística prevista pela saúde quântica, de fato ela se baseia, ela se estrutura numa visão que era desde antes da Idade Média. Por isso é que eu falo que a acupuntura também é baseada nessa visão antiga de olhar primeiro para o todo e depois analisar as partes sem perder a visão do todo. No próximo slide eu falo exatamente isso, explicações para a acupuntura. Por quê? Nós fazemos a anamnese, uma consulta, um cuidado do paciente pelo todo. Nós começamos a analisar o paciente pelo todo. Aí sim nós vamos atuar pelas partes, nos meridianos, nos órgãos, dos sistemas, para atingir o... Pode ampliar esse slide porque ele é importante, por favor. Letícia. O sistema simpático, que é Yang, e o parasimpático, que é Yin. O equilíbrio do iônico entre cálcio e potássio. Como trabalhar com as glândulas endócrinas. Podemos falar também da explicação galvânica, do RNA, do ácido ribonucleico, né? E também a explicação endorfínica da acupuntura. O parasimpático faz a contração da pupila, ativa as glândulas salivares, diminui a frequência respiratória, aumenta o peristaltismo, enquanto que o sistema simpático dilata as pupilas, inibe as glândulas salivares, aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória e inibe o peristaltismo. Vamos todo pelas partes. A visão do todo pelas partes, como eu disse há pouco. Os meridianos da acupuntura são centrípetos e centrífugos, e a grande maioria deles começam ou terminam no tórax. Ou eles vão para a periferia, ou eles vão para o centro, né? Nos braços e pernas, segundo a posição do imperador, os meridianos descem, né, dos braços para o abdômen e para a cabeça e saem do pé, ou chegam no pé, vai para o abdômen ou sai do abdômen e vão para o pé. Os grandes meridianos, os mais importantes, o mais interno e o mais delicado e o mais importante para a saúde, é um que liga o coração com o rim. São dois grandes órgãos nobres, né? O coração e o rim, que é o Shen e a nossa ancestralidade, que são considerados um dos grandes meridianos pela acupuntura. Ou seja, para mim está muito clara que a visão do todo, pela anamnese, primeiro você vai ter uma visão do todo, para aí sim depois atuar nas partes. Tem os próximos slides que mostram exatamente, a gente pode passar rapidamente, Letícia, só para mostrar o que eu estou dizendo em referência aos meridianos. Isso, as partes distais do braço, pode passar.
Pode passar todos os meridianos aí, são 3 slides, Letícia. Pois é, a acupuntura acha e altera a função de onda de órgãos e vísceras. Se você acelera, ou você breca, ou você equilibra um meridiano, você está mudando e alterando a função de onda, não só do meridiano, mas também dos órgãos e vísceras. Nós fazemos anamnese pela pulsologia chinesa, onde podemos detectar os pontos que precisam ser trabalhados. Isso obviamente que é quântico. Como é que você vai escolher pontos segundo uma anamnese baseada na pulsologia e num histórico de paciente e alterar, como diz aqui a filosofia quântica, a física quântica, alterar os vetores que atuam em pacotes que podem se multiplicar? Para mim está claro que essa fisiologia quântica, vamos chamar assim, está prevista nos compêndios da acupuntura, que é muito tradicional. Ou seja, não antes disso, você estava certa, Letícia, nos espíritos, nos órgãos inteligentes. São 2 slides antes. A acupuntura mostra que todos os órgãos estão conectados. E o todo sempre é mais do que a soma das partes, como às vezes algumas filosofias, algumas áreas da medicina colocam, né? As partes depois somam tudo como se fosse um veículo. Não, não é isso. O todo é mais do que a soma das partes. A acupuntura também prevê a matriz das emoções, onde cada órgão ou víscera é responsável por determinada emoção. E aí a gente sabe, né, que existe o fígado ligado à raiva, o coração à alegria, o baço pâncreas ao pensamento e reflexão, pulmão tristeza e rim medo. E também essas emoções também alteram os órgãos. Agora sim, vamos pular vamos para o Esculápio de Mercúrio. Infelizmente a gente tem muita coisa para falar. O Esculápio de Mercúrio. O Yin e o Yang, Ida e Pingala, segundo os hindus, Sushumna, que está estabelecido na coluna, e Kundalini também, estabelecida na coluna, em Sushumna. Quer dizer, tudo isso está previsto, como eu vejo, no mundo quântico, quando há todas as possibilidades.